Eles ajudam a construir uma sociedade mais pacífica e democrática. Se a gente pudesse elencar em ordem de prioridade, este certamente seria o primeiro profissional a ser contratado por um país, aquele que vai formar todos os outros profissionais. Eu estou falando do professor. No programa de hoje, profissionais que dedicaram a vida à difícil arte de ensinar. Os fatos que marcaram a carreira destes bem-sucedidos educadores. Erros e acertos de uma profissão que exige muita responsabilidade. No Grande SP Doc, que começa agora. Por trás de um grande aluno, sempre tem um grande professor. É o que demonstra a história destes educadores. Os meus professores sempre me marcaram muito. Eu sempre tinha uma admiração muito grande pelos professores, talvez até pela formação familiar. O meu pai e a minha mãe sempre deram muita credibilidade para o professor. Então, o que é que eles diziam para você? Me dizendo assim, olha, o professor, ele representa o seu pai e a sua mãe num outro ambiente. E o professor é uma referência, é um ser que tem que ser respeitado, porque ele vai te ajudar a crescer na vida, vai te passar conhecimentos, etc. Então, acho que essa troca do professor, que é bastante educador, com o estudante, ela é extremamente saudável e ela realmente alimenta o nosso dia a dia como professor, porque além de passar conhecimento, nós como educadores, com essa visão mais ampliada e com essa sede de aprendizado constante, nós aprendemos muito também com o estudante. A dona Estácia, na 3ª série, hoje eu entendo, mas ela gerava na gente a cumplicidade. Nós éramos crianças, mas a gente entendia ela e se guiava por ela. E ela estabeleceu uma relação de amizade, de fraternidade entre nós, que éramos crianças na época, né? Você procura estabelecer isso com seus alunos? Sempre, mas o adulto é diferente, não é? Ele já vem com marcas, né, que a vida vai deixando nela. E o caminho dele é mais duro, o aluno que vem estudar, né? Já no nível universitário, já não é mais criança, mas é a minha tentativa constante, e acho que eu consegui no correr desses anos, é estabelecer também essa amizade, essa cumplicidade na sala de aula, senão não rola a aula, né? Ensinar é uma atividade que exige energia e disposição. Senão, não funciona. Eu me lembro muito bem de um professor, já idoso, no meu primeiro ano de faculdade. Ele só dava aula de costas para os alunos. O giz, uma letra muito bonita, e falava baixinho. O que nós fazíamos? Nós íamos embora, comer lanche, namorar, passear e nós voltávamos no fim da aula dele, ele estava lá ainda. Então, eu acho que o bom professor é aquele que dá aula de frente para o aluno, transmite o seu conhecimento ao aluno, passa a ele o conteúdo do saber, e também do saber fazer, das competências. Quer dizer, se há um professor acomodado que vai lá e enche uma lousa, imagine, há professores que ditam matéria, como na época do meu bisavô. Então, eu acho que esse tipo de professor está obsoleto. Então, ao meu ver, o bom professor é aquele que promove a aprendizagem. Não precisa fazer discurso no púlpito, ser um grande orador, não precisa. Isso foi décadas atrás. Hoje ele pode nem falar. Se ele influenciar no aprendizado, através de uma leitura, através de um blog, através de um Twitter, quer dizer, tiver o aluno sendo conduzido ao aprendizado, esse é o bom professor. Essa semana mesmo eu estava comentando com os amigos as primeiras lembranças de vida. Assim. Qual é a sua primeira lembrança de vida? A minha é meio traumatizante e está ligada à escola. Né? Eu tinha 2 anos e meio, minha mãe trabalhava o dia inteiro, a gente morava em cima, minha mãe trabalhava embaixo. Eu estava numa avenida, atravessei a rua para comprar pipoca na padaria da frente. E minha mãe decidiu que eu tinha que ir para a escola no dia seguinte. E me enfiou, não tem essa coisa mais de um período de adaptação da criança, não. No dia seguinte eu entrei na Kombi e fui para a escola. E a primeira cena de infância que eu tenho é eu tentando abrir a porta da classe para fugir da sala de aula. E a professora encostada, assim, esperando ver qual é a reação. Então, assim, a primeira experiência que eu tenho com a escola foi uma coisa muito ruim.
Por que eu decidi ser professor? É claro que tiveram professores que marcaram, né? Então eu tive no ensino médio uma professora de história, então eu fiz o ensino fundamental numa escola tradicional, em que a história era dada de forma fragmentada. Então você aprendia a Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Revolução Francesa como fatos, né, externos um ao outro. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, uma professora mostrou para mim que há uma ligação entre os fatos. Então, que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com a crise de 29, né, a Segunda tem a ver com a crise de 29, que tem a ver com a Primeira Guerra. Então, e eu acho que, acima de tudo, o que me encantava na escola e o que eu procuro fazer dentro da sala de aula é criar cada dia uma experiência nova. Assim, eu posso dar a mesma disciplina 4 vezes na mesma semana. Cada aula é diferente, né? O conteúdo é o mesmo, o que eu vou passar, o texto, a base é a mesma. Mas é na troca com o aluno que a gente constrói uma nova aula. E é essa capacidade de não ter rotina que me encanta dentro da sala de aula. É cansativo, é complicado, é lidar com essa juventude, eles estão interessados no diploma, mas a gente sempre consegue captar naquele universo o aluno que tem esse brilho no olho, né? E que fala, poxa, que legal, estou descobrindo uma coisa nova. Né? Eu fui professor ao longo de 30 anos. E fui professor no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E eu sou uma pessoa que gosta de dizer que sou professor. Eu prefiro ser chamado de professor do que doutor, porque eu prezo muito esta profissão e acho que ela é fundamental para o nosso Brasil. E na época que fui professor, é lógico, muitas coisas pitorescas acontecem. Para me lembrar de uma historinha, uma aluna se levanta e diz, professor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pois não. E ela disse o seguinte, por que ao longo das aulas normais, nós chegamos na sala de aula, sentamos em qualquer lugar, nenhum professor diz, sente lá ou aqui, cada um senta onde quiser, né, na companhia de quem quiser. Agora, no dia da prova, não. No dia da prova, o professor faz com que as carteiras fiquem muito bem alinhadas, não é? Troca de lugar algumas pessoas. Será que os professores não confiam na gente? Foi a pergunta que ela fez. E ela me desafiou, obviamente. Eu disse a ela, então, que eu gostaria de testar essa confiança e que ela testasse também a confiança que eu iria depositar. E que, a partir daquele momento, se eles topassem a classe, nós faríamos uma espécie de um contrato social, que eu passaria a confiar neles a toda a prova e eles também passariam a confiar em mim, embora nós não nos conhecêssemos. E como é que a gente podia fazer isso? No dia da prova, nós escolheríamos o tipo de prova que nós iríamos fazer. Se fosse uma prova individual, sem consulta e sem a possibilidade de um conversar com o outro, tá certo? Nós definiríamos isso antes, a regra do jogo, e seria feito dessa maneira. Aonde? No lugar que eles quisessem. Se eles quisessem pegar as questões e sair da sala, eles podiam. Agora, num outro momento, eu poderia fazer uma avaliação onde eles poderiam ir à biblioteca, fazer consultas nos seus apontamentos diários, só não podia falar com um colega. Então a gente fixaria regras, e assim nós fizemos, e foi um sucesso. Inclusive, quando eu apresentava a prova naquele formato que foi com eles combinado, muitos saíam da sala, iam fazer a prova no pátio, não é? Ou lá perto da cantina, outros na biblioteca, e eu circulava pela universidade e marcava às 10 horas todo mundo aqui para entregar as provas. E acabou gerando entre nós um respeito mútuo, muito significativo. E a partir daquela experiência, eu passei a fazer esse tipo de contrato social, tá certo? Com os meus alunos a partir dali, e fazendo com que as regras do jogo não fossem impostas por mim, mas combinadas, mostrando que a sala de aula, ela reproduzia um pouco da sociedade. A sociedade tem regras, na verdade, e tem limitações. Você não pode fazer o que você quer, tá certo? Você tem restrições, e essas restrições têm que ser respeitadas. Para a professora Maria Cristina Favoreto, o papel do educador vai muito além do conhecimento teórico. Veja o que ela fala sobre isso.
É o exemplo de conduta, é a referência que se tem na figura do mestre, que não se fecha apenas e tão somente na capacitação técnica, no conhecimento na minha área específica, no conhecimento jurídico, mas na postura, na forma pela qual se trata o semelhante, pelo modelo de vida adotado que leva em conta a dignidade da pessoa humana, que leva em conta padrões e valores que devem ser transmitidos de geração em geração. Para mim é por aí que se encontra efetivamente a referência de um grande mestre. Daqui a pouco, mais depoimentos emocionantes destes professores, não vai perder, hein? Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. A primeira experiência em sala de aula da professora Maria Cristina Favoreto seria trágica se não fosse cômica. Acompanhe. Eu fui convidada numa sexta-feira para assumir na segunda 4 turmas de 4º ano de Direito, com matérias distintas, tinham professores distintos, e eu me preparei exaustivamente no final de semana para entrar em sala de aula, num curso superior pela primeira vez. E estava efetivamente segura no que diz respeito à preparação do conteúdo. Só que entrando em sala de aula, com um salto muito alto e muito fino, o salto prendeu no assoalho e eu tive aquele lapso de tempo em que pensei, o que fazer agora? Ficar totalmente desmoralizada diante dos alunos na minha chegada ou tomar alguma atitude que me permita vir fazer aquilo para que eu tanto me preparei. Falei, gente, eu estou extremamente nervosa, estamos começando uma trajetória juntas. Eu estou preparada e acredito que possamos fazer um trabalho lindo em conjunto, mas o meu sapato prendeu e eu vou tirar o sapato e eu vou dar aula descalça, se vocês me permitirem. E aí, seguir, eles aplaudiram de uma forma para me dar apoio, porque na verdade sentiram que era um momento de grande constrangimento, e este foi o meu primeiro momento em sala de aula numa universidade. Para impor respeito em sala de aula, o professor não precisa gritar com o aluno. É o que comprova a experiência de Ana Maria Souza, hoje diretora acadêmica do Grupo Anhanguera. Eu comecei muito jovem, eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer o curso de magistério e já no primeiro ano, no primeiro semestre eu já consegui aula. Era uma escola do estado em Uberlândia, era uma escola de periferia com alunos de 4 a 5 anos de repetência na primeira série, uma escola muito pobre. E eu me lembro que eu cheguei da aula e recebi um bilhete que, se eu tivesse interesse, que era para eu estar dentro de 40 minutos na escola X. E eu fui. E foi mês de abril, eu não tinha tido aula quase ainda, não sabia quase nada. Muito nova e sem experiência nenhuma e sem aula ainda para me ensinar. Curso começando. E eu fui para a escola. E cheguei, os meninos estavam entrando, muito calor. Aí eu percebi que o teto da escola era assim, tipo, meia água, elas ficavam num corredor e o teto era de zinco. Então aqui as salas eram muito quentes. E as crianças entrando na sala aos gritos, aquela coisa de entrada de sala. A diretora falou, olha, eu espero que você fique, porque você é a 7ª. E era abril. E tinha um rapaz que ele não era paraplégico, mas ele andava com um aparelho e tal, e ele tinha uma deficiência, porque ele chorava, ele estava chorando lá no fundo com o livro na mão, e eu olhei aquilo, um chorando aqui, 2 brigando ali, alguns sentados, aquelas carteiras de madeira para 2 pessoas, aquele calor imenso. E eu entrei, foi mesmo que ninguém, eles continuaram do mesmo jeito. Eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu me lembrei da minha professora de didática, que a primeira coisa que ela falava, olha, tom de voz é muito importante.
quando vocês forem dar aula, cuidado com o tom de voz. Não queiram falar mais alto que o seu aluno, porque você perde o controle. E foi a única coisa que eu me lembrei. Eu comecei a falar bem baixinho. Eu fazia gestos e fui falando bem baixinho. E aí um olhava para o outro, quem disse, o que ela está falando? Né? No fim, eles se calaram para me ouvir, porque eu estava falando muito baixinho. Aí quando eu vi que eles pararam e tal, eu comecei a conversar com eles e tal. E esse foi o meu primeiro dia. O que leva estes profissionais a dedicar tempo e estudo a uma profissão tão pouco valorizada e muitas vezes tão mal remunerada? Quando você entra na sala de aula, o teu intento é formar aquele aluno, é passar aquele conteúdo, é fazer aquela discussão com o aluno. Quando o aluno volta e fala, olha, professor, eu lembro das suas aulas, então às vezes os alunos falam, professor, eu fui fazer o concurso, eu lembro de você falando isso na sala de aula. Poxa, significa que ele estava conectado com você naquele momento. Então, foi importante na sua formação, né? Na vida daquele aluno, nas relações humanas daquele aluno, você cumpriu uma função que está no passado. Mas eu acho que estabelece um padrão de relação para ele, né? Eu acho que o trabalho do professor é um trabalho que tem que ter respeito. Eu tenho que respeitar quem está na minha frente. Não só porque indiretamente ele está pagando o meu salário. É uma troca de relações. Da mesma forma que eu estou dando o meu tempo para ele, né? Ele está dando o tempo dele para mim no sentido de me formar como professor, né? Então, à medida que os anos vão passando, eu acho que a gente tem um ganho profissional. E o ganho profissional não é porque eu estudo mais, porque eu leio mais, é porque a gente tem esse retorno, essa questão que ele traz também, quando ele está presente na sala de aula. Educadora há mais de 25 anos, Maria Cristina Favoreto lembra que começou a se interessar pela docência quando ainda era criança, na convivência com a avó. A educação sempre fez parte da minha trajetória de vida. Eu percebi que tinha algum talento ou vocação para o ensino ao alfabetizar minha avó, né? Ao invés de ter bonecas, eu sempre tive quadro negro e a primeira experiência docente da minha vida foi alfabetizando minha avó paterna, que não sabia absolutamente nada, e aquilo foi uma grande experiência para mim. Tinha 8, 9 anos, logo que eu me apoderei da capacidade, né, de ler e escrever, eu transmiti isso à minha avó, que começou a se voltar ao interesse pelos livros, né? Isso já numa idade bastante avançada, e ela começou, né, a se interessar pela leitura, e foi um novo segmento da vida dela. Aí eu percebi que a minha vocação caminhava para esse lado mesmo. É uma experiência fantástica mexer com a educação, é uma paixão, eu realmente faço as coisas de forma muito apaixonada, e é o que me dá sempre muita energia e gosto do que eu faço. Para alguns profissionais, a responsabilidade de educar veio em dobro. Este é o caso do professor José Benedito. Os meus 3 filhos foram os meus alunos no ensino médio. Era muito interessante, porque, inclusive, o meu filho do meio, ele se confundia a hora de chamar ou o professor ou o pai na sala de aula. Mas foi muito gratificante. Hoje eu tenho 2 já formados e uma que está para se formar ainda no ensino superior. No próximo bloco, a vontade de educar é maior do que qualquer dificuldade. A gente volta já. O poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas encorajou a jovem Paula a ser professora. Agora, atualmente, estou com 27 anos. Eu comecei a dar aula na Uniban quando eu tinha acabado de fazer 24. Então, foi durante o período em que eu ainda estava cursando o mestrado. E foi um motivo de grande orgulho ter conseguido ingressar como docente dessa universidade, porque eu ainda estava em meios de concluir e deram esse depósito de confiança e credibilidade de, mesmo com pouca idade, acreditar que eu teria o potencial para ser uma boa mestre.
E eu acredito que o professor ele tem muito esse papel, você ajuda a formar pessoas, a transmitir o conhecimento, né, e sobretudo estimular a aprendizagem. Então você capacita o aluno para que ele tenha todas as condições de buscar uma formação e para que ele cresça sozinho e para que ele alce esse voo, né, que acho que é o principal de uma formação acadêmica, seja um curso tecnólogo, seja um curso graduação, é justamente transmitir esse aprendizado para que ele caminhe por si só aí na área profissional. Eu acredito no magistério, eu acredito na importância do professor e eu acho que nós devemos, sim, reivindicar melhorias para que você seja mais bem remunerado, para que você tenha acesso a seminários, a cursos, a estágios. Essa formação continuada é importantíssima. Então, o professor precisa dessa oportunidade, né, de frequentar cursos e seminários que o deixem sempre atualizados. E nós precisamos de bons professores. Então, vale a pena e se realmente você vai fazendo um bom trabalho ao longo da vida, você tem condições de ter sucesso. A atividade de educação, ela é uma atividade transformadora. Então o professor, ele transforma, ele muda comportamento. E isso para qualquer sociedade é fantástico. Nós que atuamos no primeiro ano de um curso de graduação e depois atuamos com o estudante na clínica, nós podemos ver a transformação de que você pega um menino, uma menina de 18 anos de idade, que não tem noção nenhuma de uma profissão como odontologia, e você, ao final do primeiro ano, ou ao final do segundo ano, você já começa a observar que você conseguiu transformar comportamento. Que aquela pessoa já conhece odontologia, que aquela pessoa já é capaz de executar trabalhos práticos, que aquela pessoa também já está mais integrada socialmente, que aquela pessoa, ela, por estar numa universidade, ela tem a possibilidade de aproveitar a gama de conhecimentos que uma universidade consegue trazer. Então, é uma transformação e que o somatório desses professores, que esse estudante tem contato durante esses anos de universidade, são capazes de transformá-lo de um adolescente, né, praticamente um adolescente, para um profissional. Com o avanço da tecnologia e do ensino à distância, será que muda também o papel do professor? Muitos falam que com a chegada do ensino à distância que essa profissão vai acabar. É impossível, porque sem professor, como é que vai acontecer o aprendizado? Então, mesmo com a educação à distância, é fundamental ser docente. A educação, efetivamente, é que dota o indivíduo da capacidade de discernir, da capacidade de criticar positivamente, da capacidade de construir conhecimento e de transmitir esse conhecimento para as futuras gerações. Não há outro caminho fora da educação. A educação é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição da República e precisa de muito maior atenção dos nossos governantes do que tem tido até hoje. Um bom professor nunca para de estudar. Antônio Carbonari, presidente do Grupo Anhanguera, fala da importância da atualização destes profissionais. Eu me lembro quando fui diretor numa escola de engenharia, alguém chegou, viu, professor, você não tem umas aulinhas para me dar aí? Eu falei, olha, aqui não tem aulinha, companheiro. Então, não consegui empregá-lo. Não dá para dar aulinha, você tem que preparar a sua aula em casa antes, mas eu acho que o professor tem que estar muito bem preparado. E se ele tiver motivação, conhecimento e fazer o convencimento, eu acho que ele produz aprendizagem. E acho que produzir aprendizagem hoje é fundamental. E vou dizer mais, nós temos que ser rápido, que o Brasil não pode esperar na mesma velocidade que fez o americano, o europeu, o asiático. Nós temos que fazer 10 anos em um. Por quê? Porque a nossa população emergente cresceu demais. E o nosso jovem quer. Ele quer galgar novos postos na vida, novos salários,
família. Então, eu acho que o professor é um homem muito responsável, fundamental no processo educativo. A minha geração era da calculadora mecânica, que virou eletrônica, depois virou microcomputador, depois virou tablet. Nós já estamos com o smartphone, fazendo lição, estudando pelo smartphone. Então, o professor tem que ter essa noção, ou será atropelado pelos alunos, pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, isso é muito importante, atualização, para não ficar obsoleto. A todos os professores deste país, quer sejam eles do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, da pré-escola, todos aqueles que dedicam a sua vida à transmissão de conhecimento, à transmissão de valores, à consecução da dignidade da pessoa humana, que sejam eles permanentemente iluminados numa tarefa tão sublime de trazer à pessoa a verdadeira dimensão da dignidade, aquela que é encontrada apenas e tão somente por intermédio da educação. A mensagem que eu traria para um jovem que deseja ser professor ou que tem um pouco de dúvida se deve ou não deve, eu pediria a ele primeiro que fizesse uma retrospectiva da sua vida escolar e lembrasse dos professores que teve na vida. E provavelmente ele vai encontrar um ou mais, eu espero que seja mais do que um, que ele vai dizer, puxa, como esse professor influenciou a minha vida e como ele me fez gente, fez mudar os meus conceitos a respeito do mundo, da sociedade, não é? E interferiu decididamente naquilo que eu sou hoje. A hora que você pensar nesse professor, você pode começar a imaginar que um dia você pode ser um deles, um desses professores, e aí dá um sentido especial a esta carreira. Quando eu me lembro dos milhares de alunos que eu tive na vida, né, o que sobra não é exatamente aquilo que eu ensinei de matemática para ele, mas é quão importante eu fui para eles, né? E será que eu sou um desses professores que ele pode lembrar? Então, aqueles que desejam e que têm essa vontade de transformar o mundo, não tem carreira melhor que a de professor. Porque você tem a chance de, numa única sala de aula, com 30, 40, 60, 80 pessoas à sua frente, você dar essa visão de mundo, não é? Que é uma coisa fantástica e insubstituível. Insubstituível e direito de todos. Ninguém tem dúvida de que a construção de um país democrático, desenvolvido, passa pela competência desses profissionais. O grande Hospedoc deseja a todos os professores, os atuais e os que ainda vão ser, força e persistência. Porque o nosso futuro depende de vocês também. A gente volta na próxima semana. Até lá!